Ó, continuando aqui, a segunda pergunta. E os tricas são inimigos? O senhor gosta mais de ganhar de quem? Pro senhor, quem que é mais rival? Bom, ou inimigo? O Corinthians ou São Paulo? Eu gosto de ganhar de grandes times de futebol, então eu gosto de ganhar do Corinthians. O jogo com o Corinthians demora 90 minutos. Com esse outro time aí é 24 horas. Não acaba nunca, né? A gente não acaba nunca. A gente pode ganhar, sempre eles acham algum motivo para criar problemas. Mal perdedores, né? Sim, claro, sempre, eternamente. E mal agradecidos, né? Mal agradecidos, né? Não, já que a gente vai entrar nesse assunto do São Paulo, o Carlos, nosso apoiador da Aurelo, ele perguntou que esse ano a gente completa 80 anos da arrancada heróica, e ele perguntou qual é o principal legado desse título para o Palmeiras, e eu acho que é legal a gente entrar nesse tema, porque esse jogo foi muito simbólico para a história, né? Não só pelo Palmeiras ter virado Palmeiras, né? O Palmeiras morre Palestra e morre líder e nasce campeão. Mas eu queria que você falasse o que representa isso, porque também teve o lance do São Paulo tentar tomar o estádio do Palmeiras, né? O que acontece é o seguinte: esse jogo, a importância maior dele é a afirmação de que o Palmeiras era um clube brasileiro, com torcida de brasileiros de todas as origens. Então, dali para frente, o Palmeiras, que já era, o Palmeiras era o tricolor mais querido. Até esses dois títulos tiraram da gente. Passou para eles, né? Os dois tricolor mais queridos, até eles tiraram. Conseguiram tirar isso aí. O Palmeiras tinha uma torcida, também a colônia italiana era muito maior do que hoje em dia, né? Em termos proporcionais. Esse título serviu, entre outras coisas, para a afirmação de que o clube passou a ser um clube muito mais que respeitado, um clube até idolatrado, conquistou um número enorme de torcedores que até então não eram ligados ao Palestra Itália, até por causa do nome e tal. Muita gente achava, é uma outra época que nós estávamos. Sim. Então, sem dúvida nenhuma que o Palmeiras, ele foi o Palestra Itália revigorado, né? Ele trouxe torcedores de todas as origens, de todas as etnias, de tudo que você possa imaginar vieram para o Palmeiras, né? Aí perguntam para mim, por que a colônia, que eles chamam lá, antigamente falavam os nipônicos, né? Porque eles chegaram e foram para onde? Foram para a Lavoura. E na Lavoura encontraram o quê? Os italianos. Uma semana que eles estavam convivendo, já eram amigos de infância. A italianada já fazia lá o pessoal participar das festas e tudo mais. E esse povo é um povo tradicional. E eles vêm de pai para filho, tudo. Então, crescemos aí. Crescemos porque trouxemos inúmeros jogadores do Norte e Nordeste. Em 59 mesmo, o time campeão tem o Aldemar, tem o Zequinha, tem uma porção de jogadores, depois Gildo, depois Geraldo II, depois o Reinaldo. Mas olha, tem uma coleção aí de jogadores que vieram dos clubes do Norte e Nordeste. E com isso, esse povo gosta dessas coisas, esse povo se liga nessas coisas. Nós aqui, talvez até por causa da agitação toda, das transferências de jogadores, não somos tão assim. Mas esse povo, um jogador que começou a carreira lá, o cara acompanha ele e torce para ele, né? Aqui às vezes o cara torce contra, né? Para o cara se dar barra, se dando, saiu daqui. Não, ao contrário. E isso tudo, 42, com certeza abrasileirou bastante e tornou até internacional o Palmeiras. Então, mas eu quero que você fale da rivalidade porque o São Paulo... É uma lenda ou é verdade que o São Paulo tentou tomar o Palestra Itália? É assim, o governo andou desapropriando algumas entidades e tudo leva a crer que o único clube que não tinha nenhum estádio, todos os outros tinham, então se desapropriasse, como estavam ameaçando o Palestra, iria para eles. Existia uma entidade chamada Associação Alemã de Esportes, que era dona do Canindé. O Canindé, então, era uma chácara. Um remo, porque o rio fazia uma curva ali dentro, remava, tinha lagoa, tinha pesca, tinha coisa cultural, mas não tinha campo de futebol. Essa associação alemã passou para o São Paulo, que logo depois não, alguns anos depois vendeu para a Portuguesa. O estádio atual da Portuguesa era de São Paulo. Tomaram os alemães e depois foi vendida para... Tudo leva a crer que aconteceria o mesmo com Pinheiros, que estavam para perder lá. O Pinheiros alugava o Parque Antártica. Deixou de alugar o Palestra Itália, passou a alugar o Parque Antártica. Aí o Pinheiros
isso nos anos 20. O Pinheiros comprou onde ele está até hoje, que era um negócio, era como é que chama assim, lamaçal, que fala. Enfim, era uma várzea, não é? Em termos de topográfico. E eles também foram ameaçados, só que lá seria feito as estrebarias da polícia, da força militar. E pôs os cavalos lá e tal. E o Palestra ia ser tomado, né? E também tomar isso por conta da perseguição da guerra, né? Da guerra e e tirar os pontos do campeonato, do qual éramos líderes. Aí o que aconteceu? A campanha muito forte foi feita pela Rádio Record, que era de tradicionais são paulinos. Geraldo Zé de Almeida, Paulo Machado de Carvalho e tudo, mas fizeram uma campanha muito forte. Só que Palestra já tinha mudado para a Palestra de São Paulo, né? E o que aconteceu? Eles não aceitaram essa mudança. E Palestra não é um nome italiano. É um nome, pelo contrário, é um nome grego. Quer dizer local da prática de esportes, uma entidade esportiva, uma sociedade esportiva. E não aceitaram. E houve essa pressão. O presidente do Conselho Nacional chamava-se João Lira. Disse, bom, então também tenho que mudar de nome, porque Lira é a moeda italiana. Mas mesmo assim não houve, a pressão foi tal, deram prazo, não tem jeito, é agora, no dia 14 de setembro. Muita gente acha que foi dia 20. Dia 14, uma segunda-feira, foi feita uma reunião e mudaram o nome. E justamente o primeiro jogo era para decidir o campeonato contra eles. E aí nós fizemos 3-1, íamos fazer 4-1 com pênalti, que eles não contestam, eu já li todos os jornais. Nunca contestaram o pênalti, mas sim que o jogador que cometeu o pênalti foi expulso. Isso sim. Pegaram e saíram do campo. Fugiram do campo. Fugiu. Está na súmula, né? Fugiu. No primeiro nosso jogo com o nosso nome, já metemos 3-1, ficamos campeão, eles fugiram do campo. Tanto fugiram que o jogo seguinte faltava uma rodada. Mas com esses pontos nós já éramos campeões, independente de jogar a última rodada. Eles não jogaram, foram suspensos do campeonato. Não jogaram contra a Briosa. Não tem esse jogo. A Briosa ganha por WO porque eles foram suspensos. Tal qual a pataquada de terem sentado no campo e não permitir a continuação do jogo. O juiz deu o prazo, levantaram e foram embora, né? Agora, a pressão toda foi anterior, que nos obrigou a mudar de nome sob pena de perder a propriedade. Essa é a grande questão. Daí veio essa... Mas o ódio não nasceu aí. O ódio nasceu um ano antes. Pacaembu foi inaugurado em 40. Em 41, o São Paulo chegou a fazer até uma lista de preços, se assumiu como concessionário do Pacaembu, ali é lista de aluguel. Jogo à noite eu vou cobrar tanto, jogo tal. Fizeram a reunião para dar para o São Paulo a concessão do Pacaembu. Quem votou contra? Palestra Itália. Isso é feito pelo dinheiro do governo. Mal sabia que, muitos anos depois, dinheiro do governo ia fazer estádio e ninguém ia contestar, né? Mas, enfim... O Palestra pegou e contestou em 41 que o São Paulo passasse a ser o concessionário do estádio. Tanto foi que não passou para eles, tinha a tabela de preços, tinha as reportagens, tinha tudo pronto lá, não passou para eles. E o que aconteceu? Daí nasceu o ódio. Porque até em 38, então foi em 41, 3 anos antes, a gente tinha ajudado com o jogo das barriquinhas. Um pouco antes, tinha ajudado também, acho que foi 35, cedemos 5 jogadores, material de jogo, o estádio e até o árbitro, para eles fazerem um jogo contra a Portuguesa Santista, se não me engano, 3-2, para eles conseguirem fundos para poder participar do campeonato. O estado deles não era bom economicamente. Então tudo isso foi feito. Então não havia porquê, em 41, essa equipe, não havia porquê 42. Mas aconteceu e ficou na história. E não vai sair da história. E não vai sair. Então, eu quero ganhar no campo do Corinthians, porque é o mais importante adversário que nós temos no futebol paulista. Fala, Palmeira, beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E para assistir a resenha completa, clica no link da descrição.